Olá, queridos. Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, né? Este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Hoje, lição de número 6, a consciência, o tribunal interior. O que é consciência? Todo ser humano tem consciência? Os animais são conscientes? Aonde é que a consciência trabalha na vida espiritual de cada crente? Quais são os sinais verdes, vermelho e amarelo para a consciência? Essa e outras perguntas nós vamos responder aqui na lição de número 6, praticamente metade da lição. Mas curta, compartilhe, comente, dê um like, conheça a Escola Dálico e siga, se inscreva no nosso canal. Texto em classe, Romanos capítulo 2, versículo 12 ao 16. Palavra-chave eu coloquei só consciência, porque eu tentei ver outras coisas lá, mas aí eu preferi deixar só a palavra consciência mesmo. Introdução. A consciência, do grego syneidesis, é uma das expressões mais profundas da antropologia paulina. Lembrando que dentro da teologia paulina existe uma antropologia, quando ele fala de consciência, quando ele fala, por exemplo, de soma, quando ele fala de sax. Então, tudo isso faz parte da antropologia paulina. É, o termo combina sim, que é a preposição, que significa com ou junto, e eidesis, conhecimento, percepção, o que significa literalmente conhecimento conjunto. O conhecimento que o homem tem consigo mesmo diante de Deus. Inclusive, existe uma frase, né? Gnose auton, conheça a ti mesmo. No caso aqui, o conhecimento que o homem tem consigo mesmo, Celton, diante de Deus. Na teologia de Paulo, a sineidesis é o tribunal interior, no qual o ser humano se reconhece culpado ou justificado conforme os princípios morais universais que refletem o caráter divino, mesmo antes da revelação escrita da lei. Por isso que quem é julgado pela lei, quem tem a lei julgado pela lei, sem lei julgado sem lei, porque existem princípios universais, morais, que eles já estão embutidos no homem antes da lei. A consciência atua como testemunha da lei natural, evidenciando que a humanidade possui uma responsabilidade moral inscrita pelo próprio Criador. Ou seja, essa lei natural é inscrita por Deus na própria criação. Primeira grande sessão, antes e depois da queda, a primeira manifestação. A primeira evidência da consciência humana aparece em Gênesis 3, 7 ao 10. Após a desobediência, Adão e Eva percebem sua nudez e se escondem de Deus. Essa reação demonstra autoconsciência moral, o surgimento de culpa e vergonha, sentimentos inexistentes antes da queda. A vergonha, bosh, em hebraico, indica uma ruptura na comunhão e um reconhecimento interno da transgressão. Antes do pecado, o homem vivia na luz da presença divina, sem necessidade de um tribunal interno. Depois da queda, esse tribunal passa a operar como sinal da separação espiritual e da perda da inocência. A consciência, portanto, é um eco do Éden. Ela lembra constantemente o homem de sua responsabilidade diante do Criador. Gente, lembrando que a consciência, ela não é influenciada por questões exteriores. A consciência, ela independe de opinião externa, a não ser que a consciência esteja cauterizada. Mas uma consciência que ainda não foi cauterizada, ela vai ter o seu tribunal, vai ter o seu juízo, que vai mostrar o que é certo e o que é errado. Outra coisa, depois da consciência, ninguém é inocente. Gravem essa frase. Depois da consciência, ninguém é inocente. O direito natural. Segunda subseção. O apóstolo Paulo,
Ensina que os gentios, mesmo sem a lei mosaica, fazem naturalmente as coisas que são da lei, ou seja, não há uma lei como a mosaica, os 10 mandamentos ou os 613 mandamentos, mas eles cumprem uma lei natural. Esse naturalmente traduz o termo grego physei, por natureza, e dá origem à noção de lei natural, nomos physei, lei natural. Trata-se de uma lei não escrita, mas universal, revelando que o ser humano é constituído por uma estrutura moral, uma centelha da justiça divina. Isso aqui me lembra muito a teoria de Chomsky, que era que trabalhou com a questão da linguística, que ele diz que toda pessoa tem uma gramática internalizada. Ou seja, para vocês entenderem o que é a consciência, toda pessoa ela não estuda, ainda não estudou, mas ela vai criando, vai gerando dentro dela uma gramática que ela não aprendeu na escola. Porque, por exemplo, como a criança consegue organizar as frases de maneira gramatical, com o verbo direitinho ali no lugar, com as palavras direitinho, sem nunca ter estudado. Então, essa ideia da lei natural, ela é internalizada, porque Deus é que insere na pessoa, por isso que com lei, sem lei, porque você tem a lei natural, você tem a essência da moralidade que está implícita no ser humano. Essa ideia é compatível com o pensamento estoico da época, mas Paulo lhe dá uma base teológica. Não é logos cósmico dos filósofos, mas o Deus Criador que escreveu sua lei no coração humano. Ou seja, não é a questão estoica, não é o estoicismo apenas que Paulo conhecia, que vai levar à ideia de que o logos cósmico é que vai fazer com que a pessoa tenha essa moralidade, que acredite na lei física, mas é o Deus que criou o ser humano que vai escrever no coração do homem a lei, a moralidade. Porque antes da lei, a gente vê que era proibido ter o adultério, era proibido o homem ter intimidade com uma mulher casada, como o caso lá de Abraão, naquelas duas situações, e assim por diante. Então, antes da lei já existia isso. As tribos, né, as tribos indígenas, as tribos africanas e outros povos que viveram muito antes da lei também, eu pergunto para vocês como é que eles regiam suas vidas, segundo essa lei natural criada por Deus. Terceira subseção, escrita no coração. Paulo usa a expressão ergon tu nomu grapton entais cardiais, a obra da lei escrita nos corações. Ergon, obra, nomu, lei, grapton, escrita e cardias, coração. Então vou repetir aqui para vocês essa frase em grego: ergon tu nomu grapton entais cardiais, a obra da lei escrita nos corações. O verbo grapton escrito remete diretamente à ação de Deus ao escrever as tábuas na lei do Sinai, isso em Êxodo 31, 18. E também antecipa a promessa de Jeremias 31, 33, porém a minha lei no interior deles e a escreverei no seu coração. Na antropologia bíblica, o coração cardia é o centro da personalidade, onde habitam as decisões morais e espirituais. A consciência é a voz que ecoa nesse centro, iluminando o homem sobre a retidão de seus atos. Gente, no grego, essa parte aqui da caixa torácica, ela tem vários elementos até chegar à parte do coração, e cada elemento tem a sua dimensão em que vai desembocar no coração, que é onde sai a sede de todas as questões espirituais e também morais. Então a gente entende que essa lei, ela é gravada no profundo do coração do homem, aonde o homem é
na sua essência. Então, a obra da lei, ela é escrita no coração. Isso lembra também a circuncisão, que não é mais no prepúcio masculino, mas no coração do homem, abarcando homem e mulher. Então, a lei do Senhor, que não é mais os 10 mandamentos, mas a lei divina do Senhor, ela vai trabalhar, atuar dentro do ser humano, transformando, mudando o homem em todas as suas perspectivas. Segunda grande seção, o funcionamento da consciência. Primeira subseção, acusação, defesa e julgamento. Em Romanos 2,15, Paulo descreve 3 ações da consciência que se assemelham a um tribunal jurídico. Acusação, categoria. A consciência denuncia o mal cometido, despertando o senso de culpa. Defesa, apologia. O indivíduo tenta justificar-se internamente. E julgamento, crises, concluem-se com o veredito moral, resultando em paz ou condenação interior, aquela coisa que fica ali te incomodando, sabe? Então a gente vai passando por isso. Então você tem pelo processo da acusação, sua consciência fica ali te acusando, aí você tenta se defender e depois vencer o julgamento. Ou você fica tranquilo, ou você vai sentir aí uma questão de condenação interior, aquilo vai te corroendo, vai te culpando e tal. Por isso que a Bíblia diz, né, que se teu coração te condena, maior é Deus. Essa estrutura revela que a consciência é o foro íntimo da alma, onde o homem se torna simultaneamente juiz, acusado e testemunha. Em termos teológicos, a sineidesis é o espaço onde o Espírito Santo atua, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mesmo uma mente cauterizada, o Espírito Santo ainda vai tentando convencer, e aí depende dessa mente se abrir a esse convencimento para que ela se arrependa. Quando sensível à ação divina, a consciência leva ao arrependimento. Quando endurecida, conduz à negação da verdade. Uma consciência dura, uma consciência pesada, uma consciência, como eu falei aqui, cauterizada, não vai dar ouvido à voz do Espírito Santo. E não dando a voz do Espírito Santo, não tem perdão, gente. Não há como ser perdoado. Segunda subseção, vãs justificativas. Vãs justificativas. A narrativa de Gênesis 3 mostra o primeiro ato da autodefesa moral. Adão culpa Eva e Eva culpa a serpente. Esse movimento de transferência de culpa é uma tentativa de silenciar a consciência. É por isso que nós precisamos da luz, entende? Porque é essa luz que vai nos iluminar para que a gente consiga sair da escuridão da treva da consciência. É essa luz que vai fazer a gente sair da treva da consciência cativa. Então é só manter a luz ligada, que aí a gente vai poder ter essa capacidade, gente, de sair da escuridão. Então a consciência precisa estar numa luz divina da palavra de Deus, porque só essa palavra pode iluminar o ser humano. No entanto, Paulo adverte que aqueles cuja consciência está cauterizada, cauteriasmene, 1 Timóteo 4,2, ou seja, insensível, como uma pele queimada e sem sensibilidade. É como você faz uma cirurgia, tem que cauterizar. A cauterização espiritual é o resultado da repetição do pecado sem arrependimento. O tribunal interno deixa de funcionar corretamente, porque a mente cauterizada ela não vê problema em nada. E o homem passa a confundir o mal com o bem. Somente a regeneração em Cristo restaura a sensibilidade moral da consciência. Gente,
Quando uma pessoa tem a mente cauterizada, e o profeta dizia isso, né? Que nos últimos tempos as pessoas chamariam o certo de errado, o errado de certo, e é o que nós acabamos de ver. Na atualidade, nós também estamos vendo isso. O certo é o errado é certo. Então a família, por exemplo, vai sendo deteriorada, a família padrão é essa família agora que é errada, e outras séries de coisas. Então, o que nós precisamos tomar cuidado é se preocupar com a cauterização da consciência. Não dê espaço para aquilo que vai fechar a sua consciência. Dê ouvido à sua consciência. Se a consciência está dizendo que o sinal está vermelho, dê ouvido à sua consciência. Se a sua consciência está dando que sinal verde, dê ouvido à sua consciência. A consciência é o melhor juiz ou o melhor juízo para que a gente possa, para que a gente venha tomar decisões corretas, decisões certas, porque sem essa perspectiva da consciência, a gente acaba perdendo, de certa forma, o norte. E aí a consciência ela vai entrando dentro desse contexto da cauterização. Então é preciso ter uma boa consciência, uma sã consciência. É importante ter uma consciência que leve cativo todo o pensamento. Então a gente tem que tomar cuidado com as lutas mentais, tomar cuidado com todo esse processo, porque depois da queda, nós, a criação ficou distorcida, inclusive a consciência, e às vezes nós não sabemos fazer juízo perfeito e acabamos errando, pecando. Então, para isso, precisamos da direção de Deus na nossa mente, na nossa vida, no nosso ser, para tomar as decisões, para fazer juízo certo. Terceira subseção, o debate no tribunal. O apóstolo descreve os pensamentos que se acusam ou se defendem. Isso representa o debate ético que ocorre no interior humano. Você vê que até a ética ela é relativizada, porque tem gente que diz que o que é ético para um pode não ser ético para outro. E aí a gente vai vendo a relativização da ética. Então, a sua consciência ela é a melhor forma para poder mostrar a você qual seria o caminho correto. Então, essa questão vai demonstrar o que realmente é um debate ético que ocorre no interior humano. A consciência não cria leis, ela reconhece e aplica princípios morais. E como eu falei, ela não recebe opinião ou influência exterior. Pode todo mundo dizer que está certo, a sua consciência vai dizer que está errado. Pode todo mundo dizer que está errado e a sua consciência vai dizer que está certo. A consciência não recebe influência de outros. Ela reconhece e aplica princípios morais. Então é isso que a consciência vai fazer. Ela vai fazer um juízo, ela vai julgar e vai reconhecer e aplicar princípios morais. Por isso, é falível quando mal informada. Uma consciência treinada pela verdade bíblica e iluminada pelo Espírito é normativa e sã. Como está aqui, Sinédesis HTE. Sem essa iluminação, o tribunal se torna corrompido e o homem passa a ser juiz de si mesmo segundo critérios distorcidos. 1 Coríntios 4:4, Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, né? Então a gente precisa entender por quê. Entender que se nós não tivermos sido guiados pelo Espírito Santo, se nós não formos guiados pelo Espírito Santo, nossa consciência terá sido corrompida e nós estaremos fazendo juízos distorcidos. E aí a gente vai chamar o mal de bem e o bem de mal. Então é preciso ter uma vida, uma mente, uma consciência direcionada pelo Espírito Santo. Gente, eu tive um amigo aqui, só para vocês aqui é, ficarem um pouco mais tranquilos. Eu tive um amigo aqui no Rio de Janeiro que ele sofreu um trauma e ele perdeu, né, a consciência, ele esqueceu das coisas, mas o interessante é que a única coisa que ele não esquecia era da palavra de Deus e de Deus.
A esposa dele falava que ele queria mamadeira, ele chamava ela de mãe, ele se tornou uma criança, sabe? E mas quando se falava da Bíblia lá no meio deles, ele, ó, não é assim não, é assim, assim, assado. Ele do nada explicava assim, como se nunca tivesse esquecido aquilo ali. Então, quando nós temos o Espírito de Deus enraizado dentro de nós, uma mente transformada, uma consciência regenerada, nós saberemos fazer um juízo perfeito. Porque sem a presença do Espírito Santo, o nosso juízo pode ser distorcido. Tanto é que o provérbio diz que há caminho que aos olhos dos homens parece ser bom, mas o final de todos eles é a morte. Então, existem situações que realmente parecem ser bom, mas a gente pode estar enganado, podemos estar enganados. Então, é preciso nós termos uma consciência pautada pela presença do Espírito Santo. Terceira grande sessão e a última parte da lição desse dia. A consciência é falível. Defeitos de consciência, primeira subseção. A Bíblia identifica diferentes estados da consciência: fraca, as tenes, sensível demais, facilmente ferida por escrúpulos, cauterizada, como eu li agora há pouco aqui, ó, cauterias mene, endurecida, indiferente, impura, mas mene, corrompida por falsos ensinos, mal consciência, ponerá, sinédesis, marcada por culpa não purificada, boa, HT, ou seja, poderia ser sinédesis, HT, consciência boa, e pura, catará, orientadas pela fé e pela verdade. Somente o sangue de Cristo pode purificar a consciência. Cataritzen ten sinedesin, de obras mortas, para servir ao Deus vivo. Essa purificação é o processo de reeducação moral e espiritual operado pelo Espírito Santo. Como diz o próprio Paulo em Romanos 12, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha isso, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí essa vontade de Deus vai se instalar na nossa consciência, no nosso subconsciente, em todo o nosso ser, em todo o nosso sentido. Então a gente passa por esses processos, né? Eu dando aula a semana passada numa igreja de escola dominical, eu falei para eles que muitas pessoas da igreja sofrem com ataques mentais, com maus pensamentos, e eu também passei por isso quando era novo na igreja, e a palavra vai nos modelando. Hoje não tem esses problemas mais, mas tive muito quando novo convertido. Então, é o Espírito Santo que vai operar para reeducar, para tirar os maus pensamentos, os maus desejos, as más sensações. Tudo isso é a partir do Espírito Santo que vai atuar, que vai trabalhar, que vai agir, que vai operar maravilhas dentro de nós. Então, que nós venhamos não ter uma mente sensível, não ter uma mente facilmente ferida por escrúpulos, endurecida, indiferente, mas pelo contrário, gente, vamos ter aí uma boa consciência, vamos ter aí uma consciência orientada pela fé, sabe? Vamos fugir aí dessa marca de culpa, da mente não purificada, da consciência não purificada, mas reeducada moralmente e espiritualmente pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo agindo no nosso ser, agindo no nosso consciente, nós iremos ter uma vida tranquila, uma vida de paz. Nada melhor do que ter uma consciência tranquila. Até existe esse ditado, não, estou com a consciência tranquila. Uma consciência de paz, uma consciência tranquila, isso é fundamental. Segunda subseção: Deus, o Supremo Juiz. Embora a consciência julgue, Deus é o juiz íntimo, crinon theos. Paulo afirma: de nada me sinto culpado.
mas nem por isso sou justificado. Quem me julga é o Senhor. Então, se a tua mente ou o teu coração não te condena, não fique enchendo todo bam, tu é o tal, não. De nada me sinto culpado, mas nem por isso sou justificado. Quem me julga é o Senhor. A justificação vem por Deus. Não porque eu estou tranquilo, não porque eu não me sinto culpado, eu não sou justificado por mim mesmo. Quem me julga é Deus. A consciência pode errar, omitir ou distorcer o juízo moral. Entende? Enganoso é o coração do homem. Então, ela pode sim emitir ou distorcer a realidade do juízo moral. Mas Deus conhece o coração. Cardiognostes, teós. No dia final, Deus há de julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, pois a Bíblia diz que ele sabe os pensamentos dos homens. Então, quem vai julgar o que está aqui dentro, o que a gente pensa, o que a gente fala, que ninguém ouve, que ninguém vê, é o próprio Deus. Isso demonstra que a consciência humana é apenas uma sombra temporal do juízo eterno. Quer dizer que você pode fazer juízo e pode entender o que Deus está falando contigo, mas existe um juízo que vai vir aí, que ele é perfeito. Então, queridos, que nós venhamos com uma mente voltada para Cristo. A palavra diz que nós temos a mente de Cristo e sabemos tudo. Então, aqui, ó, vamos ter Cristo na nossa mente. Vamos ter Cristo na nossa consciência, vamos pensar como Cristo pensou, vamos andar como Cristo andou, vamos ver na luz como Cristo viveu, e aí as coisas vão ser diferentes. Entende? Vamos ver que as coisas vão ser diferentes. Viver com consciência limpa é antecipar o juízo de Deus por meio da obediência e da fé. E aí a minha pergunta é: como é que você tem dormido? Como é que está a sua consciência? Como é que está a sua vida interior? Às vezes você está bem vestido, às vezes você está bem arrumado, às vezes você está com um sorriso, mas só Deus sabe o que está na sua mente, o que está na sua consciência. Então eu te convido a trazer cativo a sua consciência, a sua mente até diante de Deus. Como eu falei, depois da consciência, ninguém é inocente, ou seja, todo mundo é culpado, mas diante de Deus nós podemos ser julgados e sermos perdoados por aquilo que nós temos em nossa consciência, em nosso pensamento. Deus quer dar uma vida nova. Deus quer dar uma vida diferenciada para nós, para todos nós, para aqueles que creem em Cristo, uma vida diferenciada no sentido do que eu penso, de como eu me sinto, de quem realmente eu sou, e isso só em Cristo Jesus o homem pode alcançar. Conclusão: a sinédesis é o espelho espiritual da alma humana, onde ecoa a voz da verdade divina, criada para refletir a santidade de Deus. Ela foi ferida pelo pecado, mas é restaurada pela redenção em Cristo. Não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Uma consciência iluminada pela palavra e purificada pelo sangue do Cordeiro é o selo de uma fé genuína e prática. Assim, o cristão deve esforçar-se por manter uma consciência irrepreensível, que é um outro tipo de consciência, consciência irrepreensível, tanto diante de Deus como dos homens. Esse é o chamado a viver em transparência, arrependimento e sensibilidade moral, reconhecendo que o verdadeiro tribunal é o de Deus e que a consciência é apenas o prelúdio de seu justo juízo. O único que tem um juízo perfeito, o único que sabe fazer juízo real é o nosso Deus. Nossa consciência, por causa do pecado, foi distorcida, mas nós que estamos em Cristo, como diz a palavra em 2 Coríntios, né? 5,17, eis que quem está em Cristo, nova criação é, porque o texto pode ser traduzido assim, nova criação é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus fez tudo novo em nós. Deus mudou nossa consciência. Agora vamos manter essa consciência irrepreensível, vamos manter uma boa consciência, vamos manter uma renovação do nosso entendimento, vamos oferecer um culto racional, vamos oferecer diante de Deus uma vida pautada com bons pensamentos, com um coração puro, vamos se aproximar diante dele com mãos limpas, né? Como diz o Salmo 24,
fato, quem habitará em seu santo monte, né? Aquele que tem um coração puro e assim por diante. Que nós venhamos ser guardados, protegidos pelo Espírito Santo de Deus. Gente, que Deus abençoe a todos vocês. Próxima semana é a lição de número 7. Compartilhe, dê um like, curta, comente lá nossas lições, façam perguntas e nós vamos responder vocês lá, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, que o Senhor esteja na vida de vocês e, ó, uma consciência irrepreensível. Um abraço!